Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? E eu começo fazendo essa pergunta porque eu tô carente de interação com vocês. Manda, por favor, mensagem aqui no chat, interaja conosco ali através do nosso Instagram, Jesus na Cidade Oficial. Se você também tem o costume de ouvir o podcast através de áudio, estamos lá também no Spotify. Então, assim, nós estamos conectados por vários lugares. E eu quero começar, para além de pedir que você interaja mais conosco, porque eu quero saber a sua opinião, quero que você me dê sugestão de pauta. Com certeza você conhece alguma história, alguma pessoa que tem um trabalho que está sendo a expressão do amor de Deus, está demonstrando o reino, a pessoa de Jesus no lugar onde ele está sendo implementado. Mande para mim essa sugestão, que vai ser muito valioso, muito rico, e para mim vai ser um grande prazer promover essa interação contigo e com essa indicação também que você estará fazendo. E eu quero te pedir, como sempre, né, que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não o fez, que você ative as notificações para cada vez que tiver um vídeo novo, você saiba que tem um conteúdo novo para você acessar. E para mim está sendo uma alegria, um grande privilégio poder promover esses bate-papos, esses encontros aqui com pessoas que têm sido Jesus na cidade. E para você, me manda aqui a sua opinião. Como é que tem sido? Eu espero que tenha edificado, que esse conteúdo esteja edificando e abençoando a sua vida. E, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar o convidado dessa semana, meu querido irmão. Normalmente eu falo assim, meu amigo de muito tempo. Esse não é de muito tempo, não, é de pouquíssimo tempo. Mas que liga que deu, que sabe, aquelas coisas que só o Espírito Santo faz, meu. Parece que eu conheço já há anos. Estou falando aqui do missionário, por enquanto, missionário sempre, de verdade, Lucas Nogueira. E eu falo por enquanto porque ele é da Igreja do Nazareno, ele é missionário, né, da Igreja do Nazareno em Guarulhos, é um seminarista, daqui a pouco vai ser ordenado ao ministério pastoral, e é alguém que tem desenvolvido um trabalho incrível ali, sendo realmente a presença do reino, a expressão de Cristo, onde eles estão colocados ali como igreja. E eu quero te agradecer, Lucas, por ter topado ter esse bate-papo aqui, compartilhar a sua história com quem está nos assistindo. E eu peço que você dê uma saudação para esse público aqui maravilhoso. Muito obrigado. Se apresente melhor. Você também é casado, é pai de 2 meninas. Fala um pouco dessa turma aí. Deus abençoe, Lucas. Graças a Deus, perdão. É uma honra estar aqui com você. Esse podcast que tem abençoado tanto, tem edificado tanto. Tem trago também conteúdos sobre pessoas que têm levado Jesus para a cidade de São Paulo, e isso é incrível, né? Quantas coisas têm acontecido, quantos anônimos estão aí na cidade levando o evangelho, e isso é poderoso demais, quando as pessoas também elas conseguem um espaço e através disso elas conseguem mostrar o trabalho que está sendo feito na cidade de São Paulo. Né, temos muitos missionários em campos, né? Bom, como você apresentou, eu gosto muito do que o pastor Diego Deolindo fala, um amigo como nós, que ele fala que ele é servo, né? E ser servo serve. Então, sou um servo do Senhor, né? E hoje estou na Igreja do Nazareno, aqui de Guarulhos, debaixo da bênção, da liderança dos meus pastores, pastor Alexandre Leandro, pastora Nelly Leandro, pastor Rodrigo Dias, que é o meu pastor de missões, alguém que tem acompanhado a minha vida aí, esse tempo agora, seminário, né, logo nessa ordenação pastoral, aí pela chamada que o Senhor tem nos levado, e estamos aqui, né, trabalhando bastante, né, tentando levar o evangelho aqui no nosso bairro, aqui no lugar onde nós estamos inseridos como igreja,
Sou casado com a missionária Pamela Nogueira, pai da Lana, pai da Maitê, e também tem o Gael Azaf, que é meu menorzinho, né? Meu missionáriozinho, né? Gael é uma bênção do Senhor que veio nas nossas vidas. Eu falo que, mesmo com pouca idade, Gael é um homem de Deus, sabe? E me constrange ver a vida do Gael assim, porque aquilo que ele carrega de Deus é muito precioso. E é isso, meu pastor. Estamos aqui na Igreja do Nazareno, aqui de Guarulhos, e sendo relevantes. Glória a Deus. Você sabe qual é o significado do nome do Gael? El é Deus, né? Daniel, por exemplo, Deus é o meu juiz. Gael, você sabe qual que é o significado? Na verdade, minha esposa colocou Gael, porque eu queria só Azaf. Aí, na época que ele nasceu, o Azaf não era tão conhecido ainda. Né? Hoje em dia você vê um monte. Hoje em dia tem muitas. Mas na época não era conhecido. Então ela colocou. Mas te confesso que eu não sei o significado, não sei mesmo. Daqui a pouco a gente descobre, a gente já dá um Google aqui, já divulga. Se alguém souber, coloca aí no comentário. No comentário, ajuda a gente, por favor, por favor. Muito bom, muito bom. Lucas, muito, muito bacana. Diego, inclusive, você fez menção a ele aqui agora há pouquinho, esteve comigo aqui na semana retrasada, se não me engano, foi um grande privilégio, uma bênção. Quero aproveitar o seu exemplo aqui e também honrar a vida da minha liderança, apesar desse conteúdo, né, tá descolado da igreja, mas eu sou da Igreja Church, meu pastor presidente ali, o apóstolo Lamartine Puzella, apóstolo Alília, queridos que têm realmente me acompanhado aí nos últimos 17 anos, e é um privilégio, tem uma pastorzada incrível lá também, se eu falar o nome de um só, vai dar briga, então, ó, um beijo para todos vocês, meus pares e companheiros, mas eu queria aproveitar a oportunidade, honrar a vida desses dois, que é um homem, uma mulher de Deus, que tem feito diferença aqui na nossa geração, sobretudo no contexto da igreja brasileira. Isso feito, cara, se faz muita coisa. Nós nos conhecemos, por exemplo, na campanha de arrecadação de água, alimento, dos insumos para mandar ali para o Rio Grande do Sul, uma ação emergencial que não só a igreja aqui no estado de São Paulo, mas a igreja brasileira se engajou nisso, e muita gente ainda está engajada, a gente também, agora de uma outra forma, mas eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre você. Eu sei que você nasceu num lar cristão, teve o privilégio, né, de desde criança ter sido apresentado a Cristo, crescido num contexto de igreja, e teve um momento aí que rolou uma derrapada, rolou uma roubada, literalmente, que fez com que você fosse cair na Cracolândia. Eu nem gosto muito desse termo, né? Uma cena de uso de crack ali no centro da cidade de São Paulo, na Luz, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e como é que foi esse período aí de desvio de rota, né? De sair do propósito que Deus tem para a sua vida. Pastor, eu sou nascido e criado, né, como dizem, berço evangélico, né? Esse termo é um lado muito antigo, isso, né? Eu cresci de berço. Então, eu sou filho de pastor. Eu nasci na igreja, né? É mesmo, tem maternidade, né? Dormi muito na igreja. Ainda mais minha mãe, que é de intercessão, cara. Nossa, o que eu dormi na igreja era demais. Mas nasci no berço cristão. Eu sou filho de pastor, filho de uma intercessora, a família inteira sempre criada, todos no evangelho, né? Todos dentro da igreja. E o Lucas, ele foi crescendo nesse meio, né? De sempre estar introduzindo na igreja, sempre fazendo alguma coisa. É engraçado que o filho do pastor é o cara que mais trabalha, que é o verdadeiro severino, né? Porque o filho do pastor geralmente é o cara que ele faz tudo, né? O cara, ele canta, ele prega, ele pula, ele arruma a igreja, ele é diácono, ele é tudo, né? E então eu cresci nesse meio, sempre fazendo tudo, sempre arrumando todas as coisas, mas algo o Lucas sempre sentiu falta na vida dele, porque eu confesso que com 13 anos de idade
amigos de fora me influenciaram muito mais do que dentro da igreja, né? Eu costumo dizer que filho de crente, ele não é crente, até que ele se converta a Cristo, né? Filho de crente não é crentinho. Filho de crente, ele precisa se converter ao Senhor. Filho do crente, ele precisa, de fato, ter a sua própria experiência com Deus. E algo que o Lucas não tinha. O Lucas, ele sempre viveu no meio, mas eu não tinha experiências, não conhecia Deus, de fato, de um relacionamento paternal, né? Eu conhecia Deus por algo que eu via, eu cantava, né, eu tocava, então eu conhecia através disso, assim, né? Mas não de viver experiências, viver relacionamentos com Deus. Então isso foi muito complicado, porque na primeira oportunidade que surgiu, de eu estar fora da igreja, sempre amei surf, sempre amei praia. Então nessa oportunidade que eu tive de descer para surfar com os amigos, ali eu tive o meu primeiro contato com as drogas, né, que foi a maconha, e a partir disso foi algo muito terrível na minha vida, porque eu gostei muito daquela experiência de beber ali nas drogas, de estar surfando com amigos, de ser bem aceito naquele meio, né? Permanecia na igreja até os meus 15 anos de idade, mas com 15 anos eu resolvi me afastar de vez do evangelho. Quando eu me afasto de vez do evangelho, eu sempre fui muito alto, sempre tive essa voz meio grossa, né? Então, o pastor me conheceu pessoalmente, eu sou alto, né? Então, eu sempre, em todo rolê que eu sempre entrei sem precisar da RG nem nada. Sempre entrei. Então, com 15 anos de idade, eu já entrava nos lugares, assim, de uma maneira muito tranquila. E eu comecei a praticar, a ir muitas raves. Então, daquilo que era só maconha, eu comecei a me envolver com êxtase, com LSD, até que eu me envolvi com a cocaína. E foi terrível, né? Porque quando você está tão introduzido assim, para você sair é muito difícil. Ainda mais quando nós conhecemos a verdade do Senhor, mas não vivemos aquilo de fato como estilo de vida, mas sim como obrigação. Então, esse é até um alerta assim, para filhos de pastores, né, para pastores em si, né? Nossos filhos precisam viver as próprias experiências com Deus, né? E isso era uma dificuldade que o Lucas tinha, porque há um peso muito grande na vida do filho do pastor, né? O peso de ele tem que ser o correto, ele tem que ser o certinho, ele tem que ser o santo, né? Não, o filho do pastor ele é o filho do pastor, ele não é o pastor, né? E é uma dificuldade que eu sempre encontrei. Então eu me afasto de ver. Aliás, até o pastor né, Lucas? Quanto mais o filho do pastor Colocação perfeita, pastor. Até o pastor né? E para mim eu tinha muita dificuldade com isso, né? Porque você acaba tendo um peso muito grande, desnecessário, né? Eu te falo que é muito triste isso, porque se você for ver a margem de desigrejados, hoje é muito grande, e a maioria são filhos de pastores, né? Se você for ver, isso é triste. Se você notar, a maioria dos filhos de pastores não congregam com os próprios pais, porque não aguentam essa pressão que é introduzida sobre eles. Então, eu me afastei de vez mesmo, né? Caí no uso mesmo das drogas, da cocaína. Eu lembro que eu entrei em um telemarketing com 18 anos de idade, eu viro supervisor de call center muito rápido, e ali eu começo a ganhar dinheiro, né? Então, eu virei um chefezinho, eu comprei meu primeiro carro com 18 anos de idade, sabe? Quem olhava aquilo na época falava, nossa, o garoto tá bem, né? Tá estourado, né? E ali eu conheço a minha esposa, né? Eu trabalhava no call center na Paulista, a Pamela é de Guarulhos, eu sou nascido e criado em Osasco, né? É o extremo do outro, né? Exatamente. É o extremo do outro. Conheço a Pamela através de um amigo em comum, e começamos a nos relacionar, eu trabalhando ali naquele call center. A Pamela, ela veio de uma família presbiteriana. Então a Pamela, ela veio de uma família onde é bem conservadora, tradicional, né? A Pamela, ela é muito correta nas coisas, sabe? E nós nos conhecemos. Quando a gente se conhece, a Pamela não sabe da minha dependência química, né? A Pamela, ela não sabia nada sobre mim, assim, referente a isso, sobre o uso de drogas, nem nada. Ela começa a descobrir um pouquinho depois de que a gente começa a se relacionar, mas ela descobre sobre a maconha através do surf, que eu iria e tal, mas nada que ela visse como uma gravidade da situação, né? Só que era aquilo, né, pastor? Por morar numa distância de Osasco com Guarulhos, eu conseguia enganar a Pamela muito fácil, porque
Quando eu encontrava com a Pamela, eu não usava droga. Quando eu estava longe dela, eu estava na dependência química. Eu estava, no momento assim, usando muita droga. Dava para dar aquela maquiada, né? Ainda. Perfeito. Dava para maquiar a situação, né? Mas nós resolvemos nos casar. Pastor, eu falo que eu, com 20 anos de idade, eu e a Pamela, nós dois temos a mesma idade, nós nos casamos com 2 carros na garagem, um apartamento próprio. Eu tinha saído do call center, eu tinha virado bancário. Uma vida financeira assim, nossa, para 20 anos de idade, quem olhava de fora falava assim, meu Deus, que incrível, né? Estão voando esses dois, né? Mas mal sabem aquilo que estava por dentro dessa situação, né? Lembro que quando nós nos casamos, passa-se nem uma semana, a Pamela entra em casa, eu estou mega drogado, louco de cocaína, e ali nós temos uma conversa, ela vai dormir, deixa na sala sozinho, só que quando a Pamela entra no quarto, ela vai fazer uma oração, assim. Ela ora a Deus e ela fala pro Senhor assim, Deus, eu não casei com o drogado, eu não casei com esse homem, eu não casei para isso. Senhor, eu estou enganada no meu casamento. E ela faz essa oração ao Senhor. E naquela noite, essa mulher de fé, ela recebe uma resposta de Deus. E o Senhor fala para Pamela assim, eu tenho um propósito na vida do seu esposo. E eu tenho um propósito na vida dele. E ali a Pamela acorda, a gente consegue se acertar. A enganação, né? Eu falo que eu vou parar, mas não parava. Começo a perder emprego, começo a perder os carros, vendo apartamento. Pastor, minha vida se tornou algo assim, uma destruição total, sabe? O diabo, ele entrou e fez uma bagunça tremenda, assim, virou minha vida totalmente do avesso, né? E nisso eu lembro que depois de algumas tentativas de internações, depois de algumas coisas que minha família tentou fazer, chegou um dia que eu entro em casa, nós tínhamos vendido apartamento, tudo, viemos morar na casa da minha sogra, e quando eu entrei de casa, a Pamela pede para que eu me retire de dentro de casa. Ela olha para mim, e ela fala para mim, por favor, sai de casa. Porque nós já tínhamos as 2 pequenas, né? O Gael estava em produção na barriga ainda. Mas a Pamela, eu nunca fui agressivo, mas a Pamela queria que eu saísse de casa porque ela não queria que as crianças tivessem a imagem do pai drogado, do pai, mas sim do pai super-herói, né? Então a imagem que ela queria trazer para as crianças, a imagem que ela queria que eles tivessem na sua mente, era a imagem do pai brincalhão, super-herói, que está próximo, né? Mas isso já não estava mais acontecendo, porque eu estava numa dependência química muito forte, muito forte. E então, quando eu saio de casa, eu vou não passar, mas eu vou morar dentro da Cracolândia, né? Eu vou morar ali no centro de São Paulo, eu vou morar nas ruas, ali eu já estou no uso do crack, sério. Rapaz. Foi uma situação bem complicada. Pastor, eu até brinco, né? Hoje o varão aqui tem 116 quilos, né? O varão é gordinho hoje. Mas eu cheguei a pesar 52 quilos, pastor. Meu Deus. Com essa altura, cara? Meu Deus. Então, é muito magro. É muito magro. Muito magro. É irreconhecível. E eu morando na Cracolândia, o dinheiro acaba, você não tem dinheiro, não tem nada. Então o que você vai fazer? Né? Você vai praticar assaltos, né? Comecei a praticar alguns assaltos, alguns roubos. Nessas eu fui preso 7 vezes. Nessa de assaltos e roubos, eu fui preso 7 vezes. E eu lembro que toda vez que eu entrava na cadeia, eu barganhava com o Senhor, né? Deus, se você me tirar daqui, eu paro. A barganha, né? E eu fazia isso toda vez. A Pamela já tinha feito uns 3, 4 BO de desaparecimento meu. Eles só tinham notícias minhas quando eu era preso, porque aí o delegado ligava para ela e falava, foi preso, tá aqui, encontramos ele, mas agora ele tá preso. Mas acontece algo após a minha 7ª prisão, pastor.
porque quando eu saio da 7ª prisão, e aí é o assunto que envolve Jesus na cidade, né? E esse é o ponto incrível, Aleluia. porque quando nós estamos falando de pessoas que estão envolvidas com missões, pessoas que estão envolvidas com evangelismo, pessoas que estão envolvidas no assistencialismo também, pessoas que estão sendo Jesus na cidade, isso é tremendo, e eu fui alcançado por isso, né? Drogado, nóia, o bandido, como a sociedade fala, aquele que não tem jeito. Um dia eu saio da cadeia, na 7ª prisão, e eu vou entrar dentro da Cracolândia, saio da cadeia, já vou roubar algumas coisas do mercado, para poder vender. E eu entro dentro da Cracolândia, tinha um jovem. Esse jovem não tinha 15 anos de idade. E esse jovem, ele olha para mim, pastor, ele fala assim: Jesus te ama. Ele só falou isso. E eu chamei ele de louco. Falei, você é louco. Tá fazendo aqui, não sabe nem o que você tá fazendo. Aliás, é uma completa inversão de valores, né? Louco era ele, não você, né? Cara, só que naquele momento, pastor, eu me envergonhei de uma forma tão forte, porque eu era conhecedor do evangelho. Eu nasci no evangelho. Então, a semente que aquele garoto plantou no meu coração veio com uma autoridade no meu coração. Ele plantou algo tão forte no meu coração que eu só queria sair de perto dele. Então eu comecei a xingar ele para ele sair fora logo. Né? Mas era um constrangimento, na verdade, né? De tanto amor, de tanta entrega que esse cara trouxe da parte de Deus para você, né? Mas de uma forma poderosa. Ele me constrangeu assim. Eu lembro que eu dou umas 2 xingadas nele. Aí ele pega e fala assim: eu vou repetir para você, Jesus te ama, e eu também. E me entregou um saquinho de presente. Um saquinho comum de presente com um quadradinho dentro. Ele me entrega esse saquinho. Aí eu ainda brinco não, eu xingo ele falando assim: não estão dando nem comida mais na Cracolândia. Agora estão dando presentinho, ó. E saí andando. Peguei a droga, fui ali para trás, ali na Lapa, ali na Avenida Clélia, né? Eu acho que é Rua Clélia. Rua Clélia, né? Na Lapa. Eu lembro que tinha um bistrô ali, eu parei naquele bistrô, deitei ali em cima dos papelões. Eu não consegui, depois que esse garoto falou comigo, eu não consegui ficar dentro da Cracolândia. Algo poderoso esse moleque, esse menino, ele colocou no meu coração. Uau. Eu não consegui ficar no meio do inferno, eu precisava sair dali. Então eu saí dali, fui ali para Lapa, deitei nos papelões, usei a droga que eu tinha. No meio da madrugada, eu me lembro daquele presente. Eu entrei na abstinência. Quando eu me lembro daquele presente, eu abro aquele presente. Era uma Bíblia. Uhum. Quando eu abro a Bíblia, estava a palavra em 2 Coríntios 3,17, me fala: ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Isso é tremendo, cara. Isso é tremendo. Sempre quando eu falo do meu testemunho, eu falo, quando nós vamos nas igrejas ministrar a palavra, eu falo sempre da vida de Jacó, né? Porque Jacó, quando ele sai em direção ali a Betel, né? Que ali é a cidade de luz, Jacó, ele para e coloca uma pedra de travesseiro, né? A palavra fala, ele tem um sonho da escada que saía do chão e até o céu, e anjos subiam e desciam. Interessante, quando Jacó acorda, ele tem certeza que o Senhor estava naquele lugar. Mais do que isso, Jacó, ele compreende que o Senhor tinha uma aliança com ele, mas que era necessário que ele fizesse uma aliança com o Senhor. O Senhor, ele tem uma aliança comigo, com você, com todos nós, né? Mas como está a minha aliança com Deus? E esse era o constrangimento de Jacó. Esse foi o constrangimento do Lucas naquele momento. Porque naquele momento que eu leio essa passagem, em meio àquela plantação de semente que aquele menino colocou no meu coração, eu entendo que o Senhor estava naquele lugar. E o Senhor estava olhando para mim e falando: você ainda é meu filho. Eu ainda te amo. Eu ainda te amo, você ainda é meu.
Isso é tremendo. Porque ali eu começo a ter a minha primeira experiência com Deus. A minha primeira experiência com Deus. Lembro que aquela noite... Pode perguntar, pastor, se quiser perguntar alguma coisa. A minha pergunta é com quantos anos isso e quanto tempo durou esse período em que você acabou entrando na drogadição e foi para Cracolândia? Quanto tempo você ficou na Cracolândia? Na Cracolândia eu fiquei quase 2 anos. Morador, né? Morador. Deu 1 ano e 7 meses, se eu não me engano. Só eu sei que deu quase 2 anos. Ali dentro da Cracolândia, morando ali dentro. Tá. Lá, drogas, eu usei droga desde meus 13 anos de idade, né? Então eu fiquei anos, pastor. Eu acho que não consigo somar agora exatamente, mas eu sei que eu fiquei bastante, muito tempo mesmo. Mas dentro da Cracolândia em si, no uso do crack, eu fiquei numa média de 3 anos da Cracolândia, né? Que depois que é quando minha esposa me coloca pra fora, pede pra que eu saia. Ali dentro eu fiquei mais ou menos uns 2 anos dentro da Cracolândia, morando, usando droga todo dia, sujo, comendo lixo. Eu sempre falo para as pessoas que para você ver o nível que o ser humano chega quando está nas drogas, né? Porque eu lembro que eu falava, eu vou lá para Pompeia porque lá o lixo é melhor para comer. Impressionante, né? Diabo puro, né, pastor? A agenda dele é roubar, matar e destruir e tirar dignidade no meio do caminho, humilhar no meio do caminho, né? Impressionante. Né? Eu ia nos nichos da Pompeia, que lá tinha muita hamburgueria, né? Então, eu ia lá naquele lixo, eu ia virar para poder comer de madrugada. Eu comia, porque geralmente de madrugada você não encontra comida, né? E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre o especialismo e tudo mais. Mas de madrugada, nossa, eu ia para Pompeia. E eu falava literalmente isso, eu vou lá porque o lixo é melhor para comer. E eu lembro que nessa noite eu não consigo fazer mais nada. Eu consigo dormir durante o dia, eu não consigo roubar, não consigo fazer. Eu uso um pouco de droga ainda, mas algo não estava legal. E eu lembro que eu vou encontrar minha mãe à noite. Minha mãe é professora, né? Então ela tinha saído da escolinha e eu fui encontrá-la. Quando minha mãe tá descendo do ônibus, eu tô parado de frente com ela. Aquela velhinha do coque, né? Aquela mulher coração, a intercessão. Minha mãe entrava dentro da Cracolândia, pastor. Quantas vezes eu vi minha mãe com uma foto minha dentro da Cracolândia? E eu de longe vendo aquela velhinha, indo até o traficante, falando assim, por favor, você viu meu filho? Sabe? Velhinha já. Mas ela ia atrás do filho. E ela orava todo dia, o Senhor, pela vida do filho. Então, naquele dia, quando ela me vê, a minha mãe, o Senhor já tinha falado com ela. E eu tenho essa plena certeza no meu coração, sabe? Porque na hora que ela me vê, ela abre um sorriso tão bonito, tão bonito. Aí ela fala, e aí, meu filho, acabou? Aí eu olho pra ela, o Senhor falou comigo essa noite. Aí eu falo pra ela, você pode me levar pra internação e tal? Aí ela, só que minha mãe, essa situação é muito grande, porque ela tinha que me levar até o Grajaú, né, onde era a clínica, na época. E pra ela era muito difícil, porque ela tinha que ir de trem, já era mais de 8 horas da noite. Então o medo dela era dela ir e não conseguir voltar sozinha. Então ela falou pra mim, faz o seguinte, se você ficar aí, dormir essa noite na rua e me encontrar 10 horas da manhã aqui, eu te levo pra internação. Falei, tá bom, mãe, eu vou. Ainda barganhei, né, pedi um dinheirinho que a família pra comer, mas não deu pra comer. Né? Peguei e ela saiu de perto de mim, eu fui nas biqueiras usar droga, mas eu estava disposto a ir. Mas o que eu acho incrível é que missões, nós falamos que há 4 formas de fazer missões, né, pastor? É com os pés dos que vão, com as mãos que contribuem, né, com a igreja que envia, mas para mim muito mais importante, e isso eu tenho no meu coração, é com os joelhos dos que oram. É com os joelhos dos que oram. Eu nunca vou para o campo, pastor, sem estar com os meus pastores, sem estar com a intercessão em oração pela minha vida. Há uma frase, o autor é desconhecido, mas ele fala assim, eu me aventurei a ir. Lembre-se, você deve segurar a outra ponta da corda. Ou seja, se ele pensar no alpinismo, o cara ele desce, mas precisa que alguém segure a corda.
Então, quando eu estou indo acessar o inferno, eu preciso da intercessão que está segurando a corda para me tirar de lá e me trazer de volta. Então, a importância de uma intercessão é incrível. E naquele dia, naquela noite, minha mãe ligou para a intercessão na igreja. E as mulheres, elas revezavam de hora em hora pela minha vida. As irmãzinhas do coquezinho, de hora em hora, elas se colocavam de joelhos em oração pela minha vida. Toda biqueira que eu via, eu pegava uma droga e não me dava nada. Uau. Sobrenatural. Tinha mulher de joelho no chão, pastor. Uau. Tinha mulheres de Deus de joelho. Não me dava nada. E eu revoltado com os traficantes, né? Que droga velha. Não sabia. Ligando pro Código de Defesa do Consumidor, falou, estamos vendendo uma droga aqui zoada. Procon aqui. Procon neles. Aí, cara, eu lembro que chegou na madrugada, eu não aguentava mais, eu fui lá, deitei na calçada da casa dela, e minha mãe pediu para que eu não entrasse naquela noite, porque minha avó, ela é muito velhinha. E eu, por estar todo esse tempo na rua, minha mãe estava com medo de eu estar contaminado com alguma coisa e acabar transferindo isso para minha avó. E por ela ser bem idosa, né, se ela tem alguma doença, ela é capaz de falecer, né? Então minha mãe ficou preocupada com isso. Então, chega de manhã, minha mãe me vê, eu vou para a clínica e ali eu começo o meu processo, né? Um processo muito difícil, muito duro, né? Passa-se um mês que eu tô na clínica, eu quero reatar o meu casamento de novo. Eu ia de saudade da Pamela, das crianças, tudo. Eu entro no quarto, eu lembro que eu olho pros meninos no quarto e falo pra eles assim, agora eu vou conquistar a gata. Agora eu tô bonito de novo. Peguei o telefone e liguei pra Pamela. Quando eu ligo pra Pamela, eu falo assim, desse jeito. Oi, gata. E aí, tudo bem? Aí a mulher de Deus fala pra mim assim, o que você quer, Lucas? Aí eu falei, que isso, gato? Como assim? E a gente? Aí a mulher de Deus que tá esse tempo inteiro orando, ela fala pra mim assim, Lucas, você vai ter 4 princípios para que você passe por essa internação. A primeira, tenha um encontro face a face com Deus. Segunda, tenha um encontro com você mesmo. Terceiro, tenha um reencontro com os seus filhos. E o quarto, só talvez a gente reate no nosso casamento. Nossa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas. Ela tinha um acompanhamento, ela participava de algum grupo de apoio à codependente, ela tinha noção do que é esse conceito da codependência, ou foi essa construção assim, dela com Deus mesmo, ou de ter pesquisado alguma coisa, só para... Porque assim, ela... e você sabe, eu coordeno um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, né? E ela foi de uma assertividade no trato contigo que é muito próprio de quem tem alguma orientação. E aí eu vi, né, o seu testemunho já, e depois eu vou até vamos deixar o link aqui embaixo, né? Aqui não tem concorrência nenhuma, é outro podcast que o Lucas gravou e que tal, o testemunho também de cabo a rabo ali, mas ali com uma sonorização bacana, só ele e tal. E eu falei, eu vou perguntar isso para ele, porque ela foi muito sábia, né, na condução desse processo. É muito importante essa sua pergunta, pastor, porque um problema que um familiar tem com o dependente é ele não conhecer a dicção. Ele não entende, ele não conhece. Então, ele não entende que quando a pessoa ela entra no tratamento, a família também entra. É necessário isso acontecer. A família precisa entender e saber lidar com aquela situação. A Pamela, ela procurava muita informação sobre isso. E a Pamela, ela conhecia todas as minhas barganhas, né? Então, ela já sabia como eu manipulava toda a situação. Então, ela precisava ser assertiva, né? Ela já tinha tentado outras internações onde eu fugia, né? Eu ficava e ia embora da internação. Então, ela estava disposta a olhar e falar assim, que eu perca alguns anos e meses da minha vida como esposa, mas que eu ganhe lá na frente, né? Então, a posição que ela tomou
ela foi tomada muito assim por procurar conhecimento com grupos de apoio, né? Inclusive nós temos grupos de apoio muito sérios, né? Como muitos projetos, né? Como o projeto que o pastor comanda, como da codependente, que é o Amor Exigente, né? Que também é muito bom para que você entenda a codependência. Sim. Aliás, eu vou aproveitar o gancho, cara, e provocar você que é pastor, que é líder, que já passou por esse perrengue na vida e de repente não tem nenhum ministério na igreja, procura a gente, monte um grupo de apoio na igreja, porque esses trabalhos ao qual o Lucas fez menção, são trabalhos maravilhosos. AA, NA, Alanon, Amor Exigente, mas eles são trabalhos ecumênicos, eles são trabalhos que eu tenho todo o meu respeito, eu bebi e bebo muito da fonte das literaturas que eles têm, e a partir daí nós montamos um ministério na igreja cuja abordagem espiritual é direcionada para a nossa confissão de fé. E nesses grupos, eles têm uma abordagem espiritual que é ecumênica e que dá a possibilidade das pessoas que participam desses grupos apontarem de acordo com aquilo que elas creem, com aquilo que elas confessam. Então, assim, como e sobretudo quem é cristão, quem é evangélico, quando vai para esse espaço, acaba sentindo a necessidade, né, de ter uma abordagem de acordo com aquilo que ele crê. E muitas vezes eu já tive vários relatos nesse sentido, as pessoas acabam não permanecendo, né, nesses espaços justamente por sentir falta disso. Então fica aqui a minha provocação, sabe? Se, meu Deus do céu, todas as igrejas tivessem esse ministério, com a capilaridade que a igreja tem, imagina, Lucas, que rede de apoio incrível, né? Nós teríamos as famílias que estão passando por essa mazela, né? Desculpa te interromper, mas eu não podia perder essa oportunidade. Pastor, é perfeito. Me interrompa mais vezes dessa forma, por favor. Isso é perfeito. É uma provocação mesmo que a gente tem que fazer às igrejas, né, aos pastores. Precisamos conhecer, esse é um mal do nosso século. As drogas, a liberdade que as pessoas estão encontrando nisso. A tal da K9, você vê crianças de 10, 12, 13 anos, e o que nós estamos fazendo como igreja, e aproveitamos para entrar um pouco nesse assunto, né, do quão somos relevantes na nossa igreja. O que nós falamos aqui, nos pastores aqui da Nazarena de Guarulhos, nós falamos muito sobre o lugar onde nós como igreja estamos inseridos. Nós temos responsabilidade espiritual sobre esse lugar. Nós temos responsabilidade. Então, se o Senhor me inseriu aqui em Guarulhos, ali no próximo ao Maia, onde nós estamos aqui no centro de Guarulhos, nós temos responsabilidades para aquele lugar. Então, nós temos que orar, nós temos que ir atrás, nós temos que pregar a verdadeira religião, né? Que está ali em Tiago 2, né? Que vem falar sobre a visita ao órfão, a viúva e suas necessidades. Sim. E órfão, pensa em órfão, a gente está achando que é só um orfanato. Não. Quantos órfãos nós temos hoje? Em pais vivos, não? Sim, quantos órfãos nós temos, quantas viúvas nós temos, quantos necessitados nós temos nas ruas, né, o que nós como igreja estamos fazendo. Isso me constrange muito, pastor, isso me constrange muito. Se você me permite, eu só queria acrescentar um ponto na sua fala, corretíssima, perfeitíssima, mas a nossa responsabilidade é principalmente espiritual, mas a Bíblia nos insta também uma responsabilidade social. Né? Quando você coloca o texto de Tiago, quando nós fazemos menção ao texto de Mateus 25, quando nós fazemos menção ao livro de Miqueias, quando nós fazemos menção a Isaías 58, o que a Bíblia, né, nos aponta é que a nossa espiritualidade tem que nos levar a essa responsabilidade de ter um olhar de amor para aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade, seja o drogadicto, seja o faminto, seja o órfão, seja a viúva, o estrangeiro, né? Então, provavelmente vão vir mais estrangeiros agora, oriundos da Venezuela. Como é que a gente vai fazer? Vamos cruzar os braços e fingir que essa turma não existe ou acolher com amor, né? Uau, perfeito. Aí a provocação. Como igreja estamos preparados a isso? Como igreja temos essa mentalidade, né, de olhar com amor, com cuidado para essas pessoas, né? Billy Graham me constrange com algo que ele fala que o discipulado ele me custa tudo, né? E quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de cuidado,
né? A passagem de Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, né? É interessante que nós falamos do ID, né? ID, fazer discípulos. Mas ele fala assim no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então, ensinar alguém não é de uma hora para outra, não é algo de agora, né? Eu cheguei ali e ensinei, não. É algo que nós precisamos discipular, ter mesa, nós precisamos acompanhar. Então, eu acho que, como igreja, nós precisamos aprender isso, aprender a discipular pessoas, a acompanhar pessoas, a atender famílias, de uma forma muito eficaz, né? Amém. Tá todo mundo aqui, nós barramos a história aqui, quando a sua esposa colocou as 4 condições e você estava se achando já. O último biscoito do pacote, 1 mês limpo, né? Já tô legal, já posso reconquistar tudo, né? Destruiu a parada em alguns anos, né? Mas 1 mêsinho limpo, essa é a cabeça do dependente, né? O sistema de recompensa é tudo automático, né? E isso é uma questão de programação realmente neural. A gente tem que entender isso. A doença levou para esse lugar, né? E aí, como é que foi? Porque para nós somos a vítima, né, pastor? Nós somos a vítima na história, né? É uma questão da questão que é fisiológica mesmo, né? Do ponto de vista neurológico, né? Infelizmente, a substância a qual você fazia uso, o efeito é rápido, né? É tudo rápido, provocava ali a produção de hormônios do prazer de uma forma artificial que te dava, né, essa sensação de prazer, que é rápido para vir, é rápido para acabar também, é rápido para te destruir, e aí depois, quando você está limpo, você quer que seja rápido também toda a reconstrução, né? Como é que foi? Uma realidade. E isso, até brinco com a situação com o testemunho, que quando eu desligo o telefone naquele momento da Pamela, eu olho para os meninos do quarto e falo, nossa, ela deve estar com outro, eu vou ficar bonitão agora, tô lindo já. Agora eu vou ficar com um monte de mulheres. Pastor, eu não tinha engordado 2 quilos ainda. Eu não tinha engordado 2 quilos. E eu tava me achando Brad Pitt. Tava me achando lindo. Né? O imediatismo, né? Foi que você falou daquele do adicto, né? Sim. E eu lembro que passa-se uma semana que eu estou ali nessa clínica, entra um pastor e ele começa a pregar encontro face a face comigo. Essa história de Jacó. Eu lembro que naquela noite na hora do apelo, eu vou até a frente, eu me ajoelho no chão e eu começo a olhar para esse pastor e falar assim, eu quero ter um encontro com Deus. Então eu subi. Glória a Deus. Noite incrível na minha vida, porque eu me ajoelho no chão e eu começo a gritar ao Senhor, Senhor, eu quero ter esse encontro. E naquela noite, o bandido, o nóia, que a sociedade chama, sujo, fedido, aquela noite eu recebi o amor paternal e fui chamado de filho. Aleluia. Eu fui chamado de filho, sabe? Aquele que a sociedade fala, não tem jeito. Eu fui chamado de filho. E agora estava no segundo processo, porque para quem não sabe, o adicto, o usuário de droga, ele não gosta de se olhar no espelho. Ele não tem mais isso porque ele está muito magro, ele está deformado, né, com o seu corpo. Eu lembro que eu vou até uma doceria comprar alguns doces numa tarde e um casal de velhinhos, eles voltam na minha direção, eles olham para mim e falam, nossa, garoto bonito, que dia lindo hoje. E ali eu começo a chorar. Eu começo a chorar, pastor, porque as pessoas, quando viam o Lucas, elas atravessavam a rua. As pessoas, quando elas viam o Lucas, elas subjugavam que era o bandido, que era o nóia, e elas atravessavam. Não existia mais o amor. Mas naquela tarde, aqueles senhores viram um servo de Deus. Eles viram alguém que teve um encontro com Deus. E eles simplesmente olharam para mim com um sorriso, com uma cópia de Cristo, assim, sabe? E é lindo, né, cara? Como Deus trata no detalhe, né? Uma coisa para você tão seguindo, né? Para qualquer um de verdade, mas para você ali, você precisava dessa palavra naquele momento, exato, como foi a palavra do pastor também, para ter esse resgate da autoestima, da autoimagem,
da imagem e semelhança de Deus, que de verdade também a questão da drogadição se trata de uma crise de identidade, né? E que resgate lindo e de uma forma tão simples, né? Tão simples. Como eu te amo lá atrás. Um garoto lindo agora. Exatamente. Que coisa, que coisa. Eu lembro que eu chorava vendo aqueles velhinhos, eles foram embora. Eu acho que até hoje eles não entenderam que eu estava chorando, mas eu entendi. Eu lembro que eu chego na clínica, passa mais um tempo, eu começo a ligar para a Pamela. E esse foi o processo mais dolorido em mim. Porque a gente tinha muita saudade dos meus filhos, né? Eu ligo para a Pamela e peço para que ela traga as crianças, para que eu pudesse ver. Queria te contar algo, pastor. De uma maneira rápida, mas que sirva para mães, para esposas, para familiar que está assistindo isso agora e ouvindo essa história. Enquanto eu estava nas ruas, eu estava nas drogas, a Pamela nunca me difamou para as crianças. Ela nunca falou que o pai era o drogado, que o pai não tinha jeito, nunca. Mas essa mulher se colocou em oração com 3 filhos dentro de uma igreja. E ela ensinou uma oração para as crianças. Toda noite eles faziam a mesma oração. E a oração era assim, pastor. Deus, quando o Dodói do papai, traz ele de volta para casa. Todas as noites, os pequenininhos faziam a mesma oração. E eu lembro que quando eu peço para a Pamela trazer eles... Você está nos assistindo, e o Lucas saiu um pouco embargado, que ele tá, né, por óbvio. Eu também estou aqui chorando, mas estou me segurando. Mas o que ele falou foi, cuida do Dodói do papai, né, que é como a criança trata, né, a doença, a questão da doença. Que coisa linda, que coisa linda. E todas as noites eles faziam essa mesma oração. Cura o Dodói do papai e traz ele de volta para casa. Eu lembro que quando a Pamela chega com as crianças na clínica, foi uma noite assim muito intensa, né, que eu não dormi à noite. Eu me perfumei de um jeito que eu acho que ela sentiu o meu perfume em Guarulhos, assim, eu tava lá no Grajaú. De tanto que eu me perfumei, né? Eu vou encontrar a gata. Hoje é o dia. Não ficou nem agradável, né? E ela chega com as crianças, pastor, e foi um momento muito precioso, porque eu lembro que eles descem correndo pela rampa da clínica, e eles pulam no meu braço, e eles começam a falar, pai, eu te amo. A gente sente tanta falta sua. A gente está com muita saudade. E ali foi o encontro com os meus filhos. Só que a Pamela passa um pouco mais de tempo, eu posso começar a vir, dormir em casa um pouco, né? Um final de semana, né? E a Pamela aceita esse processo, eu venho... De ressocialização, né? Perfeito. Estava tentando lembrar essa palavra. Eu venho, e a Pamela ela fala para mim assim, Lucas, quando você estiver chegando, eu vou te pedir para que você fique atrás da porta, porque eu quero trazer à memória das crianças o milagre pela qual elas oraram. Eu preciso que elas tenham essa experiência com Deus. Elas oraram durante todos esses anos. Então a Pamela faz isso. Eu chego, eu fico atrás da porta, e ela faz como ela sempre fez todos os dias. Coloca eles de joelhos e fala para eles orarem pelos alvos deles, e eles oram. Senhor, cura o Dodói do papai, traz ele de volta para casa, e ali eu abro a porta de casa. Quando a minha filha mais velha, ela me vê, ela se joga no chão e ela grita assim, Senhor, você ouviu a minha oração, o meu milagre chegou. Que lindo. Oh, glória a Deus. Glória Posso a Deus. dizer que meus filhos têm experiências com Deus, pastor. Sabe? Através da minha mãe, da gente orando, mas principalmente da minha esposa e dos meus filhos pequenininhos, orando ao Senhor. Eu pude ter um encontro com Deus, eu fui encontrar o Senhor dentro de uma Cracolândia. E após isso, né, eu retorno para casa, ingresso na Jocum, né, quando eu entro na igreja, eu ingresso na Jocum, porque eu começo a entender do Senhor, que o Senhor estava me chamando para resgatar outros. Então, o meu testemunho não que ele é para mim, ele é para o outro.
né? Aquilo que o Senhor faz na nossa vida é para que Ele seja glorificado e que outros sejam alcançados por isso. Essa é a nossa oração por esse podcast, né, pastor? Para que outros sejam alcançados, para que pessoas sejam alcançadas por isso. Não é para glorificar o Lucas, o pastor Daniel, não somos nada, mas é para que o nome dele seja glorificado, para que vidas voltem a Cristo. E essa é a grande importância. Então nós entramos no Jocum para entender um pouco sobre missões, e ali o Senhor estava nos chamando para resgatar outros, né? E agora, entrando um pouquinho aí sobre o que temos feito, assim, você me permite, pastor? Claro, e é para isso. E você vai imediatamente já trabalhar com aqueles que estão hoje, né, na condição que você estava no passado. Eu vou fazer 2 perguntas para você. A primeira é: você nasce num lar cristão, filho de pastor, e acaba indo para Cracolândia. A Cracolândia é um lugar onde todos os dias tem uma presença de um missionário, de alguém ali. Como é que era isso até chegar nesse menino que, de fato, te lança uma palavra muito simples, mas com muita sinceridade, com muito amor, que te alcança? E como é que era encontrar, né, com missionários ali todos os dias? E hoje, né, tendo passado por todo esse processo, como é que é a ressignificação, né, da ida para Cracolândia e para cenas de uso, seja no lugar onde você esteve ou em outros lugares? Em Guarulhos também tem, né, cenas de uso de crack, também tem a Cracolândia. Tenho certeza que você já esteve em lugares aí também com essa característica. Eu falo só da ressignificação, porque aí eu consigo introduzir a sua outra pergunta. A minha ressignificação, ela é um processo, né? Eu costumo dizer que eu sou um dependente químico até o final da minha vida, né? Nós temos uma pequena mania de achar que a libertação, ela é algo... Cara, nós temos uma carne onde eu sou acostumado a jogar aditivo nela o tempo inteiro, e essa carne, ela vai gritar por esse aditivo. Então, eu significo minha mente todos os dias, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho até aqui em casa, eu tenho a calça pela qual eu saí das ruas, eu tenho ela guardada até hoje. Ela fica na porta do meu guarda-roupa, porque todos os dias, quando eu abro a porta do meu guarda-roupa, eu lembro quem eu era. Eu lembro de onde o Senhor me tirou. E eu preciso disso todos os dias. Então, Lucas, eu significo minha mente hoje na palavra. Então, é um exemplo. Se você ficar pensando hoje em um elefante cor-de-rosa, você vai imaginar esse elefante cor-de-rosa. E por mais que eu fale para você, pare de pensar no elefante cor-de-rosa, você está imaginando esse elefante de cor-de-rosa. Então, o que eu aprendi? Eu não tenho que pensar no elefante rosa, eu preciso significar para outra coisa. Como que eu tiro o elefante rosa da minha cabeça? Pensa no azul. Ó, sumiu o elefante rosa, virou azul. Entende? Então, é a mesma coisa, é a nossa mente. Então, enquanto eu, Lucas, estiver pensando, eu quero usar droga, não posso usar droga, não quero usar droga, eu estou pensando na droga. E isso é um problema, né? Então, o adicto, ele precisa aprender isso, que ele precisa ressignificar todos os dias. Então, o Lucas, hoje, ele tem evites. Então, se você me dá um bombom de licor, eu não como. Ele pode ser de licor. Um bombonzinho, eu não como, pastor. Não adianta, eu não como. Anos limpo, eu não como. Sabe, eu tenho medo, um monte de medo. Então, todos os dias eu preciso significar minha mente perante a isso, né? E falando sobre estar ali na Cracolândia... E aqui, aproveitando o gancho, né, e fazendo um link com a palavra, né, quando Jesus foi tentado, né, lança-te daqui, é disso que se trata, né? Para que você vai, né, colocar a prova e pagar para ver, né? E do ponto de vista da ciência, e tá correto, né? A dependência química é uma doença progressiva e incurável, portanto você consegue administrar, né, e fatal, é como o diabético, tá certo? Ele recupera a sua qualidade de vida, tal, mas ele precisa da medicação ou de uma dieta adequada para poder seguir a vida, e vai seguir a vida muito bem, obrigado, mas precisa realmente ter essa disciplina, né, de realmente não abrir mão, né, daquilo que vai fazê-lo viver bem, né? É isso aí. Eu te falo que assim, hoje eu tenho rotina. Em anos, eu tenho rotina. Então hoje o Lucas acorda, eu escovo meu dente, parece bobo para muitos, mas para mim é necessário. Eu acordo, eu escovo meu dente, eu arrumo minha cama e tenho meu devocional com Deus. Se eu não tiver isso,
Se eu ultrapassar algum desses processos, eu percebo que o meu organismo está diferente. Tem alguma coisa estranha em mim. E eu preciso zerar de novo, voltar, fazer tudo de novo, para que eu me mantenha. Então, Lucas, hoje você acessa a Cracolândia. Sim, mas eu não vou sozinho. Eu não vou sem uma intercessão da igreja. Eu não vou sem estar debaixo da bênção dos meus pastores e acompanhado por uma equipe de missões. Né? Então, assim, esse é um ponto. Né? Eu vou lá agora eu vou fazer missões. O Senhor me chamou para missão. Cara, não vai. Não é assim. Né? Então, isso eu falo até para desigrejar. Né? Eu já tenho essa mania. Né? Vou fazer tudo. Não, calma. Eu vou debaixo de uma direção de Deus. Eu vou debaixo de uma intercessão. Para mim estar nesse podcast aqui hoje, meus pastores estão cientes. Eu estou debaixo de bênção. Né? Então, isso é muito importante, né, pastor, nós ressaltarmos, porque quantos movimentinhos nós temos visto nesse tempo, mas quantas pessoas caindo nesse tempo nós temos visto. Também. Porque debaixo de uma direção, e isso é muito importante. Né? Então, hoje nós estamos ali na Cracolândia, né, fazendo trabalho ali, onde nós temos levado o evangelho ali, e a pergunta que o pastor me falou é sobre esse tempo todo, encontrar missionários ali, né. Eu sempre encontrei igrejas missionárias, igrejas de tudo que é tipo. Quando eu falo igreja, eu estou falando do Mormon, estou falando de tudo, católico, toda tipo de igreja. Só que a diferença entre o assistencialismo e a missão. Lucas, nós aqui em Guarulhos, aqui na Nazaré, nós temos uma ideia um pouco diferente, que nós utilizamos o assistencialismo como estratégia para pregar o evangelho. Então, se você me perguntar, Lucas, como que era se alimentar na Cracolândia? Eu vou te dizer, como alguém que esteve lá com propriedade, eu vou te falar que eu sabia a hora que eu comia, o que eu ia comer e quando eu ia comer. Então, a diferença para mim, do missionário que me abordou, para os outros que me abordaram, é que os outros estavam simplesmente pensando no assistencialismo, enquanto esse garoto estava pregando o evangelho. Essa é muito diferente. Isso é algo muito poderoso, né, da gente abordar, porque eu creio sim, nós temos que fazer o assistencialismo, nós precisamos atender, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos também pregar a palavra. Então, que o assistencialismo em nós como igreja, ele possa servir para que a gente use como estratégia e não como algo principal, né? Eu preciso pregar o evangelho a essas pessoas, eu preciso ministrar a palavra, né? Eu preciso direcionar essas pessoas. Então, um exemplo, nós não vamos para a Cracolândia. Hoje, como o pastor sabe, eu sou um dos líderes da unidade de São Paulo, ali com o pastor Diego. Então, eu não entro na Cracolândia hoje sem ter uma igreja onde eu vou direcionar essa pessoa. Então, eu entro com um papelzinho, que é uma cartinha que nós fazemos à mão ou pelo computador, escrito o nome da igreja, onde você pode me encontrar, né? Seja em Guarulhos, seja alguma outra igreja parceira que estiver conosco naquela noite. Eu preciso direcionar essas pessoas. Eu preciso falar, você pode me encontrar em tal lugar. Se você for lá, eu vou te levar para uma clínica, eu vou te levar a um resgate, transformação e reinserir esse cara na sociedade, né? Aí precisa ter esses três pilares, né, onde eu vou resgatar essa pessoa, eu levo ela para a transformação ali, através da palavra, dentro de uma clínica, só que depois eu também preciso reinserir na sociedade. Então, é um trabalho bem completo, assim, que nós acreditamos fazer, né, por conta disso. Então, com a nossa rede de apoio ali, junto com a unidade de São Paulo, a gente faz esse trabalho, onde a gente resgata essa pessoa e depois a gente reinsere ela na sociedade, né? E esse é um pouco um dos trabalhos que nós fazemos aqui como igreja. A gente já está uma hora nesse papo aqui, vamos encerrar daqui a pouco, mas eu queria que você fizesse menção, pelo menos, a outros projetos que vocês têm da igreja e que você falasse um pouquinho sobre esse movimento de unidade. Aliás, dia 10, né? Temos uma reunião e já vamos aproveitar e convidar quem está nos assistindo aqui que queira participar. É isso aí. Nós, como Igreja Nazarena aqui em Guarulhos, por entender que nós temos que ser relevante no bairro, hoje nós estamos entrando em um treinamento com uma igreja do Nazareno ali de Morungaba, que eles fazem um trabalho muito relevante chamado Mirada do Amor. Esse Mirada do Amor, ele atende crianças autistas. Então, nós, como Igreja de Guarulhos, nós estamos hoje nos treinando agora
para que a gente comece esse trabalho com os autistas, que, querendo ou não, é um povo não alcançado, né, pastor? É um povo que eles não são alcançados. E então nós vamos fazer todo esse trabalho no bairro com autismos. Então hoje nós já temos um trabalho na comunidade, onde nós atendemos as crianças e com isso as famílias, né? Então nós utilizamos as crianças como estratégia, porque a criança dá fruto, né? Então a gente entramos a palavra na criança, a criança leva isso dentro de casa e ali a gente vai criando esse contato com os pais para que a gente traga da igreja. Inclusive na semana retrasada nós estivemos fazendo uma ação com as crianças na comunidade e na outra semana fizemos a IBF. Então todas aquelas crianças que nós alcançamos na comunidade, nós trouxemos para dentro do templo, onde elas foram ministradas pelo nosso Ministério de Infantil, né? Isso é incrível. Com elas vieram alguns pais, então ali nós também ministramos a palavra. Nós atendemos algumas famílias, né, com a questão das cestas básicas e tudo mais, mas a nossa grande ideia, a nossa grande pegada assim, que nós temos é poder levar o evangelho à comunidade e através disso ali a gente conseguir ser relevante, mas também formar um pequeno grupo e através disso a gente conseguir alcançar aquele núcleo da comunidade, né? É algo que nós temos feito, já iniciado, já temos feito. É um trabalho árduo, né, pastor? Mas, ao mesmo tempo, nós queremos que o Senhor tem dado algumas direções para nós. Então, temos o Mirada do Amor, que é a questão dos autistas, das crianças autistas, com aspecto. Nós temos a comunidade, o trabalho da comunidade, que isso é o bairro da igreja. E também nós temos esse trabalho na Cracolândia, que é algo que o Senhor sempre ministrou no meu coração. E com isso nós fazemos também os trabalhos nas clínicas de recuperação. Nós vamos até as clínicas, nós levamos ali a palavra do Senhor, levamos também suprimentos e tudo mais, para que essa clínica se mantenha, que muitas delas estão carentes, né? Muitas delas ali, a gente procura uma vaga social, mas às vezes a clínica fala para você assim, não tem nem o que cumprir aqui, né? Então, esse o trabalho que nós temos feito, né, que o Senhor tem direcionado nesse tempo, como igreja aqui de Guarulhos, Nazareno, e tem sido bênção. E alguns emergenciais, né? Nós temos lá, mas alguns emergenciais que você é missionário. Então, pastor, o Senhor, ele direciona umas coisas meio doidas. É verdade. Como foi o Rio Grande do Sul, né? Inclusive, eu quero aproveitar aqui para agradecer muito a sua vida, pastor. Honrar você, honrar a atitude, honrar por aquilo, por vocês terem nos atendido, sabe? Nós conseguimos descer com uma caída de 28 toneladas. Nós descemos, conseguimos uma arrecadação de mais de 20 mil reais. Descemos com 14 missionários para lá, inclusive psicólogos, pastores, para atender os pastores de lá. E eu te falo, agradeço muito a vocês, porque isso é visão de reino, porque era uma igreja do Nazareno lá embaixo, que nós fomos visitar, onde nós vamos acolher. Uma igreja que estava debaixo d'água, né? E eu até testemunhei isso para você, mas hoje, daquela igrejinha que nós fomos atender, onde nós limpamos, a gente colocamos ali as doações, hoje já são 2 igrejas, porque a palavra está sendo pregada, o avivamento tem acontecido, e as pessoas estão aceitando a Cristo. Então, de uma já viraram 2, e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muita gratidão pela sua vida, pelo apóstolo, por toda a Church aí, que vocês fizeram um trabalho muito relevante. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Rapaz, esse trabalho, eu também sou grato à minha liderança, à igreja, por toda suporte e liberdade que nos dá, inclusive, de trabalhar nessa lógica de reino, de não importar qual é a denominação, de não ter, né, essa questão de criar barreiras, né, diante das possibilidades de conexões, e foi um trabalho realmente feito a muitas mãos e muitas denominações, né, e que bom que tivemos esse privilégio de nos unirmos a vocês nessa ação, mas eu não vou nem mencionar aqui, porque eu vou ser injusto, a quantidade de igrejas que fizeram a coleta, a captação de doações, as empresas, rapaz, chegou um momento que não tinha espaço, nossa igreja, você não conheceu o espaço aqui, mas é grande, e não tinha espaço para fazer armazenamento e fazer a triagem dos recursos que nós estávamos recebendo, e Deus abre a porta de uma empresa de logística, que abriu um galpão para a gente, e que o camarada conseguiu 2 carretas totalmente gratuitas
para que a gente despassasse coisa para o Rio Grande do Sul, da Leimar Transportes, e outro irmão da nossa igreja que tem uma transportadora. Vou falar o nome dos caras porque eles merecem. Os caras investiram, né? Que é a Favorita, que me mandou também outras 5 carretas para lá. Então, assim, foi lindo ver o Paulinho, o irmão que facilitou. Ele foi lá no dia, né? A carreta que vocês levaram e tal. Então, assim, foi realmente muito. O Mauro, tem que falar o nome do Mauro. O Mauro foi um cara incrível também, a logística desse Mauro, ele tem uma empresa que faz entrega de imóveis na cidade na grande São Paulo. O cara disponibilizou os caminhões dele para poder recolher as doações nas igrejas que fizeram coleta, assim, e era tão constrangedor que eu podia passar endereço, horário para ele, como se eu estivesse contratando, tá entendendo? Isso é maluco, isso é só Deus mesmo para proporcionar. Dá até arrepio, é emocionante. Eu me arrepiei no dia que eu cheguei lá no galpão. Você conheceu o Mauro lá também, pô? Verdade. No dia que eu cheguei no galpão, eu me assustei. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Era algo assim tremendo. E na hora que eu cheguei, eu tinha umas 4, 5 carretas lá. Tinha umas 4, 5 carretas. Aquele dia nós carregamos 2 ao mesmo tempo e mais a sua. Foi mesmo, pastor, foi mesmo, verdade. A gente chegou lá, acho que 5 horas da tarde, saímos de lá era mais de 11 horas da noite. É verdade. Porque era muita coisa chegando, muita coisa indo. Glória a Deus por isso. Né? Isso para mim é visão de reino, sabe, pastor? E é isso que nós, da Unidade de São Paulo, para analisar aqui com o pastor, da Unidade de São Paulo, nós temos pregado isso, né, ministrado, eu estarei com o pastor Diego, que é o reino do Senhor. Precisamos parar com isso de placa, sabe? É reino, cara. É reino. O que aconteceu no Rio Grande do Sul para mim foi algo muito tremendo. Ver a igreja brasileira se unindo, sabe, para levar um pouco de conforto, um pouco de dignidade àquele povo, que até hoje ainda está sofrendo muito, né? Mas nós, como igreja do Senhor, nós nos levantamos. Não foi uma placa, foi a igreja de Cristo, né? Se levantou. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Não, foi demais mesmo. E para quem pisou lá, né, como você, e viu a situação, foi realmente muito lindo ver as igrejas se transformando em albergue, as igrejas se transformando em centro de distribuição, as igrejas se transformando num lugar de acolhimento emocional e espiritual às pessoas, e ninguém, né? Claro que eu estou generalizando aqui, mas eu estou falando dos lugares que eu fui, realmente não tinha uma igreja que não se transformou num equipamento de atendimento às pessoas. Eu estou falando que eu fui para Esteio, para Canoas, foi realmente algo tremendo que aconteceu ali. Mano, já vamos agendar o próximo bate-papo, porque senão, mais de 1h30 ninguém aguenta aqui. Então, assim, já está agendado, aí a gente parte a partir daqui, para que vocês desçam no detalhe das ações que vocês estão fazendo. E, puxa vida, que privilégio poder ter tido esse encontro aqui contigo através do Jesus da Cidade, que privilégio ter tido o encontro contigo também através dessa ponte que o Diego fez, né, e que a gente conseguiu juntos, né, fazermos esse envio, né, dos insumos ali, dessa equipe para o Rio Grande do Sul, e que privilégio poder conhecer o seu testemunho. Isso realmente me fortalece, edifica a minha fé. Eu mandei uma mensagem para você ontem e eu vou repetir aqui o que eu escrevi. Cada Lucas que eu conheço me faz realmente ficar motivado, me faz ter a esperança renovada, me faz realmente colocar a faca nos dentes e seguir levando esse evangelho que é poder, conforme diz a palavra, para transformar a vida daquele que está perdido. Obrigado por esse momento. Eu peço que você deixe suas palavras finais aqui para quem está nos assistindo. Amém. Pastor, eu fico muito grato a Deus por essa conexão que o Senhor nos trouxe, né? Eu costumo dizer que eu peço sempre ao Senhor que Ele me conecte aos seus amigos, né? Então, para mim, isso é uma conexão de Deus, uma conexão do céu. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu quero só
falar algo para você que assistiu esse testemunho, que assistiu aquilo que o Senhor fez na minha vida, né? O Senhor, ele é poderoso para fazer. Aquilo que ele prometeu para Abraão foi cumprido. A promessa se transferiu em Isaac, chegou até Jacó e se tornou uma grande nação. Então, aquilo que Deus, ele promete, ele é fiel para cumprir. Então, continue orando pelo seu familiar, para aquela pessoa que você nesse momento está pensando. Continue se colocando na brecha por ela, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio nisso. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Esse é o Lucas Nogueira. Obrigado, meu irmão. E eu quero te agradecer também a você que está até agora aqui nos assistindo. Hoje a gente fez um episódio um pouquinho mais esticado, mas que bate-papo tremendo e gostoso. Eu espero que você também tenha tido essa mesma percepção que eu e que você saia daqui motivado, animado, realmente com mais engajamento em ser a expressão do amor de Deus na vida das pessoas com as quais você tem interagido todo dia, a ser Jesus na cidade. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, que você me ajude aqui na divulgação desse conteúdo e nós nos veremos na semana que vem. Que Deus te abençoe e até semana que vem no próximo Jesus na Cidade. Tchau, tchau.